A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todas e todos e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou Max, apresentador, e comigo, Paloma Santos. Salve, salve, simpatia! Aqui na escuta, Paloma Santos, e é um privilégio estar nessa roda, dividindo histórias, ideias e palavras. Hoje, o nosso episódio é sobre o livro O Grito dos Quilombos, e quem nos acompanha nessa conversa é a pessoa preta responsável pela obra, Taiguara Ribeiro. Muito obrigada pela presença. Tudo bem com você? Oi, pessoal, Paloma, Max, tudo bem com vocês? Tudo bem com quem nos ouve? É um prazer estar aqui falando com vocês. Show de bola, e a gente não tá sozinho, Taiguara. Tem um cara aqui que é jornalista, é um dos caras que mais lê livro no mundo, Juca Guimarães, meu parceiro. Salve, salve, Max. Olá, Paloma. Estamos aqui para falar de um livro que realmente é um divisor de águas na história do jornalismo brasileiro, porque até então a gente não tinha nenhum livro, nenhum registro tão potente, tão bem feito e tão cuidadoso no trato da questão quilombola. Taiguara Ribeiro e a Marina Lourenço são dois jornalistas excelentes que foram de ponta a ponta do país conhecer a realidade e as pessoas que vivem em quilombos. Eles fizeram um livro que fala tanto da história recente de luta pelos quilombos, quanto como foi construída essa política pública, né, para preservação e proteção dos quilombos. Queria muito que o Taiguara começasse falando pra gente qual que foi a impressão dele no todo, né, depois de ver tantas histórias de quilombo, como você encontrou essa população brasileira e o que são os quilombos brasileiros? Como você pode definir esse povo que é meio silenciado e meio apagado na nossa história? Olá, Juca, satisfação falar contigo também. Os quilombos, na verdade, eles têm vários conceitos diferentes, né? Você tem um conceito histórico, que são aqueles locais que serviram de refúgio para as pessoas que eram escravizadas no período do Brasil colonial, e até depois do Brasil colonial, a escravidão ainda continuou um pouquinho, aliás, bastante depois do Brasil colonial. Então, esses refúgios das pessoas que tentavam escapar do cativeiro eram chamados historicamente de quilombos. Depois do fim da escravidão no Brasil, os espaços onde essas pessoas continuaram morando, mesmo que em liberdade, também continuaram sendo quilombos e continuaram sendo chamadas de quilombolas, e entrou um conceito, inclusive, jurídico da Constituição de 1988, que definiu que os espaços onde os descendentes destas pessoas que já foram escravizadas um dia, esses descendentes onde eles moravam, esses espaços continuavam a se chamar quilombos e eram considerados quilombos, e aí agora de uma forma jurídica, um termo jurídico-político para uma definição mais clara. E mais recentemente, nas últimas décadas, a gente também tem um conceito que é um pouco mais social, cultural, que são os quilombos culturais, que na verdade não tem nenhuma relação jurídica e nem histórica com esses quilombos do período da escravidão no Brasil, e eles vêm muito mais nessa ânsia da população negra de ter espaço em locais onde eles consigam confraternizar de forma mais coerente, sem preconceitos, e se unir para troca de ideias e culturas e saberes. Enfim, é um conceito que é um pouco mais social, um pouco mais contemporâneo, e tem surgido nas grandes cidades brasileiras, principalmente nas capitais, né? Resumidamente, seria um pouco isso, essa ideia do quilombo, assim, sempre com esse lugar de resistência e de refúgio, seja na época da escravidão, seja depois do período da escravidão, mas para resistir às dificuldades, e atualmente mais com esse âmbito cultural de resistência da cultura negra. E Taiguara, além do seu livro, o que me chamou a atenção é a quantidade de pessoas que vivem em quilombos, né? Alguns tinham 100 famílias, 80 famílias, então a população ainda é muito extensa que vive em quilombos, em lugares isolados, mas muito extensos. E também existem quilombos urbanos, né? Em lugares bem centrais. Você fez um no Rio de Janeiro, que é numa área nobre, não é? Conta um pouco isso pra gente. A quantidade de quilombos, na verdade, ou melhor, de quilombolas, de pessoas que moram nos quilombos, só muito recentemente a gente conseguiu ter uma noção disso, porque o censo, pela primeira vez, ele aferiu quantas pessoas moram nesses espaços,
espaços nas comunidades quilombolas somente em 2022, com publicação em 2023, ou seja, é realmente muito recente. Estamos falando de 2 anos que nós conhecemos esses dados. São cerca de 1.300.000 pessoas que vivem nesses espaços, mas a gente precisa lembrar que é possível que sejam mais, mas no mínimo 1.300.000 pessoas ainda vivem em quilombos. Isso é bastante significativo. Os quilombos urbanos nada mais são do que quilombos que surgiram no período da escravidão ou um pouco depois da escravidão e que foram alcançados pelo crescimento das cidades. Eles surgiram em áreas rurais, porque essa é a ideia do quilombo, é sempre estar em locais de maior dificuldade de acesso, porque a ideia é resistir à tentativa de recaptura do período da escravidão, e esses quilombos foram alcançados pela área urbana. Esse especificamente que você menciona é o quilombo do Sacopã, no Rio de Janeiro. Quando ele surgiu, ele não era uma área nobre, ele era uma área bastante afastada do que se chamava de centro do Rio de Janeiro, e atualmente ele está na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é uma das áreas mais nobres do Rio de Janeiro, um dos metros quadrados mais caros. Ele tem uma vista para o Cristo Redentor, uma área gigantesca. O quilombo ocupa, se você pensar numa cidade que é do tamanho do Rio de Janeiro, ele tem cerca de 18 mil metros quadrados para um quilombo numa área urbana cheia de prédios. Isso levou também a muitos problemas com os vizinhos, problemas com os prédios que foram surgindo ao redor, a ponto de alguns prédios começarem a jogar esgoto dentro desse quilombo, para muitas vezes era uma forma de tentar tirar as pessoas daquele local. É uma área muito visada, um terreno como esse seria caríssimo, seria possível construir muitos prédios de luxo, que é o padrão ali da região da Lagoa Rodrigo de Freitas, com acesso às principais praias, com acesso fácil à região central do Rio de Janeiro e com a Lagoa Rodrigo de Freitas ali. Muita natureza em perto, por isso que é bem valorizada, e eles sofrem muito com isso. E é o padrão, viu? A maioria dos quilombolas que estão não só em áreas urbanas, eles acabam sofrendo muito com especulação imobiliária, com a questão da disputa de terra. É a principal luta da população quilombola, é a titulação dos territórios, justamente por conta disso. Taiguara, eu conheço, posso dizer meio que a fundo, porque eu já fui umas 3, 4 vezes, um quilombo, que é o Quilombo do Campinho, que fica ali em Paraty. E ele também está próximo a uma região muito nobre, só que ele é escondido. Não sei se você já teve o prazer de ir até lá, e somente pessoas quilombolas que podem construir lá. A maioria dos quilombos se encontra desse jeito, sempre num local que ele acaba tendo que lutar para sobreviver? É possível dizer que sim. Acho que a maioria está nessa situação do Quilombo do Campinho. O líder do Quilombo do Campinho virou secretário nacional de política quilombola do Ministério da Igualdade Racial do governo federal. A maioria sim, porque nós temos apenas cerca de 5% dos quilombos mapeados têm o seu título de território assegurado. Sem o título, eles têm muita dificuldade de comprovar qual é a situação legal. Eles ficam muito abertos a sofrer violência, a sofrer intimidações, tem que lidar com a burocracia judicial, e muitas vezes os quilombolas não têm o dinheiro que um fazendeiro ou um condomínio de luxo tem para fazer uma briga judicial. Então eles sofrem o tempo inteiro com este tipo de assédio, seja do âmbito legal, que aí eles vão ter essa dificuldade financeira mesmo de entrar. O processo é longuíssimo, né? O processo de titulação do território, ele passa pelo reconhecimento da Fundação Cultural Palmares, depois ele passa por uma análise antropológica que é feita pelo INCRA ou pelos institutos de terra dos estados. Tudo isso é grana, até porque você precisa ter acesso a essas informações, saber do seu direito àquele território, entrar com esses processos, levantar a documentação. Depois uma parte da documentação é feita pelo próprio governo, pelo governo federal, pelo INCRA. Então, mas mesmo assim você precisa acionar muitas vezes advogados, porque se existe uma disputa judicial, essa disputa ela vai ser resolvida, claro, pela justiça. Então, não é o INCRA que vai fazer. Para a gente dar um exemplo, assim, e a gente falou de Rio de Janeiro, um dos espaços que as pessoas nem sequer sabem que é um quilombo é
famosa Pedra do Sal, que virou um território cultural, um ponto turístico famoso no Rio de Janeiro por conta da roda de samba, que surgiu com os quilombolas para chamar a atenção em relação a essa disputa, e eles disputam na justiça e eles vêm ganhando contra a Igreja Católica, que é uma instituição que tem bastante poder, bastante dinheiro, bastante influência. A Igreja Católica afirma que recebeu aquele território na época de Dom Pedro como doação. Os quilombolas afirmam que o território são deles e a justiça está dando ganho de causa para os quilombolas. Então as pessoas, no centro do Rio de Janeiro, é uma área que já está totalmente urbanizada, com a construção de restaurantes, casas, muitas casas foram construídas e alugadas e depois revendidas. Então você tem a disputa com a Igreja Católica, que diz que é dona do território, mas você também precisa resolver todas essas pessoas que já construíram casa ali, que não são quilombolas, e revenderam, que alugaram, donos de restaurante, o comércio, o ponto turístico. Quem vai poder operar aquele ponto turístico se a justiça determinar que aquele espaço é realmente uma comunidade quilombola? E até agora a definição da justiça tem sido essa. E essa é uma briga que vem, salvo engano, desde o começo da década de 2010, por aí. A briga eu digo na justiça, né? A luta quilombola já é muito mais antiga, mas na justiça eles já estão há uns 20 anos ou mais, brigando por esse processo. As lideranças quilombolas ali da Pedra do Sal sofrem ameaças, não podem mais ficar ali na região. Então também tem que lidar com a questão financeira de uma mudança constante de casa. Além, claro, não preciso nem dizer do fato do psicológico de você estar sendo ameaçado, né? Enfim, a sua família, você, como você lida com tudo isso. Então não é uma briga simples que os quilombolas enfrentam. Pessoas do mundo inteiro frequentam a Pedra do Sal e quase ninguém sabe que aquele é um território quilombola em disputa na justiça. É uma luta árdua, né? Uma luta racial, étnico-racial muito forte na justiça, e também para identificar o lugar como um lugar quilombola. Para lugares, territórios quilombola, o seu livro trata também, né, de Palmares, que hoje não é mais o quilombo, é um parque nacional, mas você foi até lá também conhecer o parque, conhecer um quilombo perto do parque, em Alagoas. Fala um pouco de como foi essa sua visita no parque, como você encontrou o parque de Palmares e esse quilombo que é ali perto. Sim, eu visitei Palmares e é um lugar que tem... Onde ocorreu o Quilombo dos Palmares, onde foi construído o Quilombo dos Palmares, virou uma pequena parte desse espaço, né? Ele virou um parque, e é um parque que tem uma vista incrível da Serra da Barriga, ali em Alagoas, a cerca de 280, 300 quilômetros de Maceió. É uma vista muito bonita, e lá eles fazem uma reprodução, para quem ainda não teve oportunidade de visitar, eles fazem uma reprodução de como seriam as habitações da população que morou ali em Palmares naquele período. As casas, os espaços religiosos, as casas de farinha, que, enfim, é onde eles faziam toda a produção ali de farinha e de outros elementos alimentícios, as hortas. Tem toda uma tentativa ali de reproduzir para tentar mostrar um pouco como era a realidade daquela população. Na época que eu visitei, o parque estava sem nenhuma atividade, eu consegui circular bastante ali, eu visitei num horário que só tinha eu praticamente no parque. E visitei também um quilombo que fica a cerca de 10 quilômetros, é um quilombo que ainda existe, é o quilombo de Muquem, um quilombo relativamente pequeno e que tem uma lenda muito engraçada e bonita também, que fala um pouco dessa resistência. Diz a lenda que durante a batalha final, onde Palmares caiu e foi destruída, enfim, Zumbi precisou fugir e meses depois acabou sendo recapturado. Durante essa última batalha, algumas pessoas, 5 irmãs, fugiram desse espaço, se abrigaram na mata e durante várias semanas ficaram nesta fuga. Conseguiram chegar até o espaço onde hoje é o Quilombo de Muquem e teriam ali construído o Quilombo de Muquem. Enfim, tempos depois se casaram, foram tendo filhos e descendentes, e que teria dado origem ao Quilombo de Muquem, que existe até hoje. Essa história é contada muito, principalmente pelas professoras nas escolas, fala muito sobre a questão da afirmação de você ter o orgulho de ser quilombola, o orgulho da história, o orgulho de estar tão perto ali do Quilombo dos Palmares. A historiografia não consegue provar isso. Muitos historiadores falam que é bastante improvável que isso seja verdade, porque
Tem a questão do lapso de tempo, enfim, tem toda a questão de como era, aquela era uma área bastante vigiada por conta do Quilombo dos Palmares, as forças da coroa portuguesa e do governo brasileiro de então estavam bastante atrás dos quilombolas naquela região toda, então é bastante improvável que isso tenha ocorrido. Mas, por que não, né? Ficar com a história e com o imaginário. Caso tivesse ocorrido, teria sido uma história bastante curiosa e bastante interessante. E grandes nomes do imaginário das lideranças negras brasileiras que se tornaram heróis nacionais são quilombolas, né? E em boa parte são de Palmares, né? Zumbi dos Palmares, a Dandara dos Palmares, que também não existe nenhuma comprovação historiográfica se ela existiu. A Cotirene existe, a Qualtune também existe, que Gangazumba, Zumbi, mas em relação à Dandara dos Palmares não existe uma comprovação histórica. É possível que ela não tenha existido e talvez não da forma como a gente costuma falar. Eu fiquei triste agora, hein? Acabei de ficar triste agora, você me deixou muito triste. Quantas Dandaras foram batizadas? Foram batizadas por causa da Dandara. É sério isso, cara? Não tem comprovação nenhuma sobre a existência dela? Não tem comprovação histórica que existiu a Dandara da forma como a gente retrata ela nas histórias, enfim. É sabido que Zumbi tinha uma esposa que era uma liderança, na verdade segundo alguns historiadores, é bem provável que ele tivesse mais de uma esposa, na verdade. Inclusive, é muito possível que uma das esposas fosse uma mulher branca. Tem uma pitada de realidade diferente aí disso. Não mata Dandara... meu coração, não mata meu coração, que a palmitada começou lá atrás. Pelo amor de Deus, Taiguara. Na verdade, era muito... É difícil falar muito comum, porque os conceitos são muito diferentes de 300, 400 anos atrás para agora, né? Mas não era incomum, é melhor dizer, que mulheres brancas morassem nos quilombos. Por vários aspectos, não preciso explicar... tanto que a sociedade a gente vive numa sociedade machista, então você imagina isso há 300, 400 anos atrás, as mulheres não tinham muitos direitos, então mulheres, por exemplo, que não eram mais aceitas pelo marido, não eram aceitas também pela família, as mulheres não trabalhavam naquela época, mulheres também com uma condição financeira muito mais pobres, digamos assim, né? O conceito também de pobreza também é difícil fazer essas comparações históricas, mas dá pra gente dizer. Então, todas essas questões sociais que as mulheres sofriam naquela época, com muito preconceito, muita violência, sem nenhum respaldo financeiro, as famílias também não aceitavam de forma alguma, não era incomum que mulheres procurassem os quilombos para morar. E os quilombos, eles foram se construindo sem nenhum tipo de tentativa de transformar isso numa coisa muito heróica. Os quilombos tinham muitos problemas, os quilombos também tinham questões... Desculpa te cortar no raciocínio, mas pra gente é um lugar de resistência e para eles era um local de moradia, era um refúgio, é isso? É isso. Eu não estou querendo idealizar e dizer que os quilombos eram perfeitos. Mas diante daquela sociedade escravagista, machista e violenta, naquele período é possível dizer que os quilombos, na verdade, eram um espaço de bastante democracia, inclusive racial. Os indígenas participaram muito, os indígenas foram fundamentais em vários quilombos, porque os quilombolas fugiam para a mata sem saber absolutamente nada. Quem dominava as matas eram os indígenas, e quem ajudava, quem ensinava como caçar, como pescar, como plantar, onde ficar, eram os indígenas. Muitos indígenas moraram também em quilombos, porque os indígenas também, embora a escravidão indígena tenha sido proibida muito antes, os indígenas também sofriam muitas perseguições e violências e problemas. Então, indígenas moraram em quilombos e muitas mulheres brancas também acabavam encontrando ali um espaço onde elas conseguiam ter uma vida muito mais democrática, digamos assim, do que na sociedade fora daqueles espaços que supostamente que ela pertencia. Esse é um dos motivos que as mulheres acabavam frequentando aquele espaço, mas as mulheres, elas tinham um nível de participação nos quilombos que elas não tinham fora daquela sociedade. Você está falando de lideranças, por exemplo, a Qualtune foi uma liderança do Quilombo dos Palmares, que foi o maior quilombo de todos os tempos. Teresa de Banguela foi liderança, foi a rainha
do quilombo do Piolho, lá na divisa com a Bolívia, enfim, ela foi a Rainha Teresa de Benguela. Ela não é uma forma de falar, ela era a rainha do quilombo, ela mandava e comandava, inclusive, a luta armada contra as tentativas de recapturar os escravizados. A Cotirene foi uma liderança também no quilombo dos Palmares, então as lideranças não só religiosas, mas você também tinha a participação dessas mulheres, né, em batalha, em questões políticas. É um tipo de participação que a gente não vê na sociedade daquele período e às vezes a gente não vê nem hoje em dia. Vamos falar da verdade, que existe ainda uma dificuldade de você ter esse tipo de participação. Dentro das comparações, nessa sociedade você tinha a presença de mulheres brancas e tem também, por isso que eu falei que não dá para idealizar como uma sociedade perfeita, também tinha os seus problemas, tinha uma forma não tão bacana, digamos assim, que essas mulheres brancas iam parar nos quilombos, que é importante a gente lembrar que os quilombos eram formados por escravizados que estavam em fuga. A grande maioria dessas fugas eram feitas por homens, então os primeiros quilombos eram formados por homens. E na ausência de mulheres nos quilombos, com a dificuldade muitas vezes maior de conseguir libertar as mulheres negras dos quilombos, muitas mulheres brancas foram sequestradas também e foram levadas como esposas para dentro do quilombo. Então tinha esse aspecto bastante, digamos, pouco lisonjeiro, que às vezes a gente não gosta tanto de falar daquele período, mas, né? Ô, Taiguara, tô aqui, obviamente, né, aprendendo muito com essa pesquisa tão profunda que você fez pelo país. Passeamos pelo Rio, por Alagoas. Mas antes de fazer a pergunta, eu tenho um recadinho para você que está chegando agora. Este é o Letras Pretas e hoje nós estamos conversando com o autor Taiguara Ribeiro sobre o seu livro O Grito dos Quilombos. Você falou sobre o abandono das mulheres e do refúgio nesses quilombos. O Juca fez uma pesquisa muito profunda, trouxe pra gente, né, boa parte do que você transmite, pesquisou e traz pra gente no seu livro. E uma das histórias que o Juca trouxe pra gente foi justamente, às vezes, o fruto desse abandono, que são os filhos do vento, durante a construção da energia eólica perto de um desses quilombos. Esse momento te impactou muito? Como que você consegue traçar um pouquinho do que foi essa experiência de conhecer esses filhos do vento? Sim, eu achei bastante impactante. Foram dois impactos, uma quebra de paradigmas, assim, né? Principalmente o impacto ambiental, porque se imaginava que a energia eólica fosse uma energia limpa, uma energia que vem para ajudar a gente a não destruir o planeta. Que legal, todo mundo apoiando realmente, e em algum momento a gente não estava olhando para o impacto ambiental que essa energia eólica causa nessa região especificamente que eu fui, que é onde fica o quilombo do Cumbe, que é em Aracati. Por coincidência, a terra do dragão do mar que ficou famoso por se recusar a transportar pessoas escravizadas no Ceará. Ele era barqueiro, ele nasceu em Aracati, e Aracati também é famosa por conta de Canoa Quebrada, ponto turístico famosíssimo aí do Brasil. Do outro lado de Canoa Quebrada fica mais ou menos a região onde está o Parque Eólico, e o Parque Eólico fica no território quilombola do Cumbe. Esse Parque Eólico, por exemplo, as torres são pesadíssimas, cerca de 150, às vezes mais, 150 metros de altura, e essas torres ficam em cima das dunas, e embaixo das dunas existem aquíferos, água doce, água para a gente beber, e eles estão afetando esse aquífero, por exemplo, para dar um exemplo do impacto ambiental que isso tem. Isso foi para mim uma surpresa bastante grande quando eu me debrucei sobre isso, porque eu não imaginava. E a outra surpresa foi o tamanho do impacto social que a presença de uma grande construção como essa pode causar numa comunidade pequena. Eu fiquei bastante tocado ao ouvir algumas histórias. A grande maioria das pessoas não gostam de falar diretamente sobre isso. As mulheres, algumas delas se sentem bastante envergonhadas. Acho que entra um pouco das duas coisas, né? O fato de ser um homem e o fato também da própria história em si. Mas o que aconteceu ali foi que para construir um parque eólico não é rápido nem fácil e exige muita mão de obra. Então cerca de 1.000 homens foram contratados para ir para aquela região. É uma região de litoral no Ceará, mas é um litoral um pouco mais afastado, não tem uma densidade populacional tão grande. Então a maioria esmagadora desses 1.000 homens que foram para lá foram de fora da cidade, de outros estados até.
Esses homens chegaram com um salário muito maior do que é praticado na região, embora não fossem ricos, fossem pessoas que trabalham em obra, enfim, mas um salário de uma cidade, eles recebiam um salário equivalente a uma cidade grande, a uma capital. E essa presença massiva aumentou, aliás, mudou totalmente a realidade da região. Na região começou a surgir prostituição, uso de drogas, e alguns desses homens se aproximaram das mulheres quilombolas que não estavam acostumadas com essa quantidade de pessoas e com esse tipo de contato, de relação tão direta. Muitas se envolveram, começaram a namorar com esses rapazes durante o período. Eles ficaram lá cerca de 1 ano e meio, pouco mais, e algumas delas engravidaram. Quando terminou a construção do parque eólico, esses homens foram embora, simplesmente sumiram, não deixaram contato, não assumiram o filho, não fizeram nada. Sumiram, e por isso, filhos do vento, né? Brincadeira tanto com o parque eólico como com os pais que sumiram como o vento, né? Isso eu achei bastante impactante como uma situação que supostamente poderia ser benéfica, que é a construção de uma energia limpa, pode causar esse tipo de impacto social. E como a gente não tem cuidado nenhum, muitas vezes, em entender que levar uma determinada construção, empreendimento para uma região necessita de uma análise econômica e social também daquela região, pensar nesse tipo de impacto. Afetou a questão da saúde da região, afetou em muitos aspectos sociais ali. E essa comunidade sofreu bastante com isso, sofre até hoje. É difícil contabilizar quantas crianças existem, já não são mais crianças, né, porque isso ocorreu em 2008, já são adolescentes. É difícil contabilizar quantos são, porque muitas mulheres não gostam de falar, muitas dizem que não é dessa época, não é, o pai não trabalhava no empreendimento, desconversa, mas a comunidade ali sabe, mais ou menos, porque lembra dos relacionamentos, não é uma comunidade tão grande, lembra do período, lembra que a pessoa não teve outros relacionamentos, enfim. A comunidade mais ou menos sabe, então é difícil contabilizar quantas crianças são, porque eles não gostam de falar muito isso abertamente. A gente não consegue contabilizar, nem hoje em dia, não dá para acreditar no IBGE, imagina lá atrás, né, Taiguara? Desculpa te cortar, mas a gente quer te colocar agora num quadro nosso aqui chamado Bate-Letra, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Defina seu livro em uma palavra. Resistência. Defina-se em uma palavra. Curioso. Agora você junta os dois e esclarece pra gente o que seria. Resistência, e aí não da minha parte, mas dessas comunidades, tanto as antigas, e foi muito bom poder contextualizar todas essas histórias antigas, parte historiográfica mesmo, para as pessoas poderem entender um pouco desse passado que fica bastante esquecido no Brasil e que a gente não explica o quanto de resistência que teve para conseguir acabar com quase 400 anos de escravidão. Assim, não é pouco tempo, gente. 400 anos é muito tempo. E não foi a Princesa Isabel que assinou um papelzinho. Tinha muita resistência, muita. E a resistência quilombola era uma delas, foi fundamental nesse período. E as pessoas ainda, os descendentes das pessoas do nosso tempo atual, elas ainda estão resistindo com falta de acesso à educação, à saúde, o duplo preconceito, porque elas sofrem um preconceito racial e também sofrem um preconceito por serem quilombolas, um segundo preconceito. Com aperto no coração, nós estamos chegando ao final de mais um programa Letras Pretas, com essa voz maravilhosa e com essa inteligência jornalística do Taiguara. Muito obrigado pela sua generosidade de dividir sua escrita e seu pensamento conosco. Eu que agradeço, foi uma satisfação conversar com vocês. Estou muito feliz mesmo de poder falar um pouquinho desse trabalho. E obrigada mais uma vez ao nosso debatedor Juca Guimarães por mais uma leitura fiada, sensível e potente. Eu que agradeço. Eu acho muito fundamental a gente olhar mais para a história do Brasil, e o livro do Taiguara e da Marina faz justiça a uma história muito apagada, e é uma história contemporânea, que até hoje tem quilombola, por exemplo, no Maranhão, né, lá em Alcântara, lutando muito contra uma base de lançamento aeroespacial. Então é uma luta de resistência que perdura séculos no país, e a comunidade está lá, lutando e resistindo. E o livro traz muito dessa verdade atual pra gente. É muito bacana. E a você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leia o livro Grito dos Quilombos. E a Lei Áurea foi assinada a lápis. Compartilhe esse episódio e siga conosco nessa jornada. Letras Pretas é um espaço da escuta, reflexão e celebração da escrita preta. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Axé!
Você ouviu Programa Letras Pretas. Uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural. Shopping Pátio Paulista.